Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa celebração da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Estamos aqui celebrando a morte e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o seu Evangelho. E seja muito bem-vindo, você que está conectado, você que está assistindo aí junto conosco e você que vai assistir depois também. Que o Senhor te abençoe e que nessa celebração o Espírito Santo possa falar com você profundamente, falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nesse momento para nós começarmos essa celebração. É algo muito simples, muito singelo, mas de coração para abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. A Ti damos a honra, a glória e o louvor, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de estar reunido com o Teu povo, ó Pai. De estar ministrando a Tua palavra, ministrando algo, Senhor, do Teu trono. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse momento. Que o Senhor esteja conosco, falando ao nosso coração de forma tremenda e que seja algo transformador. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero dizer também que no final, ok? Depois da mensagem, nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor nessa sexta-feira. E eu espero que você esteja participando. Então, se você não preparou ainda o seu pão, o seu suco, corre, né? Prepara tudo aí, porque no final nós vamos ter a ceia, ok? E nesse momento, eu quero deixar com você, para abençoar a sua vida, um louvor que exalta o nome do Senhor, que fala da realidade do Evangelho, e nessa sexta-feira santa, para que você glorifique a Deus nesse momento conosco, amém? Em nome de Jesus, receba esse louvor agora. Levou sobre si minhas enfermidades, minha culpa também carregou, aflito, ferido de Deus, pensava eu, mas ele foi ferido por minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu fui sarado. Levou sobre si minhas enfermidades, minha culpa também carregou, aflito, ferido de Deus, pensava eu, mas ele foi ferido por minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu fui sarado. Para sempre exaltarei, tu és meu rei, único que é digno de louvor. Jesus, Messias, Cristo, meu Senhor. Não cansarei jamais de te adorar. Hoje eu sei que eu devia estar naquela cruz,
pecado, mas tua graça me salvou. Tua graça sim, mas tua graça me salvou. Tua graça sim, mas tua graça me salvou. Glória a Deus, mas a tua graça me salvou, aleluia, é verdade. Poderíamos estar perdidos para sempre, mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira Santa é um dia muito especial, muito importante de ser lembrado, de ser celebrado. É o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Claro, essas datas, às vezes as pessoas se pegam a detalhes, né? E falam assim, mas não foi nessa data. Não foi nessa data que Jesus nasceu, não foi nessa data que Jesus morreu, não foi nessa data... Irmãos, tudo bem. Se você souber a data certa, é só me falar que a gente muda para essa data, ok? Isso não faz diferença nenhuma. O importante é que a gente lembre e o importante é que a gente viva essa realidade, ok? Glória a Deus. Então, como eu disse, já avisei antes, no final da mensagem nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Se não preparou ainda o seu pão, não preparou o seu suco, prepara e corre, porque no final a gente vai celebrar juntos, ok? Nessa sexta-feira santa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero nesse momento compartilhar a palavra de Deus. É uma palavra objetiva, muito objetiva, sobre a sexta-feira e sobre o tema, né, da sexta-feira. Mas eu espero, eu creio que em nome de Jesus o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração nesse momento. Amém? Então eu quero orar com você mais uma vez, orar por essa hora, né, para que a palavra flua sem empecilho, que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Vamos orar. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, porque hoje nós sabemos que o lugar na cruz era nosso, mas a tua graça nos salvou. Oh, meu Pai, muito obrigado. Obrigado. Nessa hora, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o teu Espírito Santo use as minhas cordas vocais para trazer o teu recado, para abençoar o teu povo de forma especial nesse dia. Pai, oramos, ó Pai, que não haja empecilho e que nenhuma força maligna contrária se levante contra a pregação do teu evangelho. Se levantar, caia por terra. Em nome de Jesus, teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é morte e vida em Jesus Cristo. Morte e vida. Pastor, mas que tema pesado, morte. Falar de morte. A sexta-feira é tudo com respeito à morte. E nós temos que falar de morte. Por quê? Porque não é morte. Pra gente, pensa só, para o ser humano de uma forma geral, de uma forma comum, quando se fala de morte, fala de algo final e que não tem solução. Algo que não tem solução. As pessoas declaram como ditado, né, dizendo que só não tem solução para a morte. O restante tem. Não, mas tem solução para a morte. Jesus Cristo já trouxe a solução para a morte. Então, quando nós falamos de morte, aqui, como tema da mensagem, não pense você que é algo para que você saia triste, arrebentado e cabisbaixo. Não, não, não. Muito pelo contrário. É para que você se levante para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então nós vamos falar sobre morte, sim, morte e vida através de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos começar lendo o texto de Romanos,
capítulo 6, versículo 1 a 3. Vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aleluia! Aleluia! Por que estamos falando de morte hoje? Porque a morte que Jesus Cristo experimentou redundou para nós em vida. E pela situação que o homem se encontrava por causa da queda, por causa do pecado, que era uma situação de morte, uma situação de penúria, uma situação lamentável, segundo a lei, aquele que pecou deve morrer. Então, é necessário falar de morte. E aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele está trazendo o tema da morte e colocando a questão do pecado. Por quê? Porque algumas pessoas, como não entendiam muitas vezes a mensagem de Paulo, e ainda não entendem hoje também, tem muitos que não entendem, diziam assim, Paulo está falando isso aí, está dando licença para as pessoas pecarem. Sabe, tem gente hoje que pensa assim, se for pregar só graça, vai todo mundo pecar. Meus irmãos, não é pregar só graça. É a graça que deve ser pregada. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos como porteiro de festa. Nós estamos tentando barrar aqueles que o dono da festa convidou. Ou seja, a festa não é nossa, a festa é de Jesus. E ele convidou, mas nós estamos colocando empecilho, falando, não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Quando a graça, ela viabiliza a salvação, aquilo que era impossível ao homem, a graça torna possível. Mas isso não é de forma nenhuma uma licença para dizer assim, venha do jeito que você vier, fique do jeito que você quiser, viva da maneira que você bem entender. Não é isso. De maneira nenhuma. E o apóstolo Paulo está falando. Justamente o capítulo 6 é um esclarecimento sobre isso. Ele fala, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? Por quê? Porque quando ele falava aonde abundou o pecado, superabundou a graça, algumas pessoas entendiam isso de modo contrário. Então quer dizer que a gente tem que pecar mais para que seja mais graça? Não é isso que está falando. Você viveu uma vida de pecado abundante no mundo. Deus derramou uma graça muito mais abundante para te salvar. É isso que está falando. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça para que você fosse salvo. A graça foi derramada de uma forma superior para que a sua salvação acontecesse, entendeu? Mas algumas pessoas sempre entendem do lado errado, dizendo, então quer dizer que vamos cometer mais pecados para que a graça aumente. Não é isso. E é isso que ele está dizendo aqui no primeiro versículo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. Como nós que estamos mortos, aí entra a morte, mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é uma pergunta. Você sabe que você está morto para o pecado? Pastor, mas parece que eu estou muito vivo para o pecado. Não, você está morto para o pecado. Essa é a sua realidade em Cristo. E é disso que nós estamos falando hoje. Por isso que estamos falando de morte. Você está morto para o pecado. Você não sabe que você está morto para o pecado? Mas parece na minha carne que eu estou bem vivo. A sua carne está mentindo para você. O diabo está mentindo para você. Você prefere acreditar em quem? Na palavra de Deus? Ou na palavra do diabo? Ou na sua carne? Irmãos, essa é a grande realidade. O problema é que nós acreditamos na nossa carne, acreditamos em Satanás, acreditamos nas pessoas, mas não acreditamos na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você está morto para o pecado, você está morto para o pecado.
Então ele pergunta, como é que quem está morto no pecado vai continuar vivendo ainda no pecado? E ele fala, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Você foi batizado em Jesus Cristo, não foi? O pastor lá não te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo lá? Ele batizou em nome de Jesus? Batizou, você foi batizado em Jesus Cristo. A realidade é, você foi batizado na sua morte. Não sabia disso? Não, eu fui batizado para receber vida. Sim, mas foi batizado na morte. Por que na morte? Vou lhe explicar. Por que na morte? Vamos continuar aqui, olha o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também a semelhança da sua ressurreição. Também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha só. Então, qual é a realidade? Então, de fato, se nós que fomos sepultados com ele pelo batismo, Paulo diz que nós fomos sepultados com Jesus pelo batismo na sua morte. O batismo é um sepultamento. Para quê? Para que da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós também tenhamos a condição de andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? O que é andar em novidade de vida? É andar de uma forma nova, diferente das pessoas nesse mundo. As pessoas nesse mundo andam de qualquer forma, de uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de coisas vãs, de vulgaridade. É isso que as pessoas vivem. É vulgaridade no vestir, é vulgaridade no falar, é vulgaridade no se comportar. Mas nós fomos chamados para uma nova maneira de viver. Quantos crentes querem ficar parecidos com o mundo e dizem, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, não, isso aí, Deus não está olhando o meu exterior, Deus está olhando o meu interior. Essa é a maior bobagem que as pessoas falam. O apóstolo Paulo diz assim, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E aí você entra numa de dizer que eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Porque Deus não está interessado no meu corpo, Deus está querendo salvar minha alma. Quem foi que te disse isso? Você está entendendo? Você foi chamado para ser luz do mundo. Aí você, mas eu posso ser luz do mundo parecendo com o mundo. É de meio difícil, hein? É impossível, hein? Irmãos, nós somos chamados para viver uma vida limpa. Então, olha só. No versículo 5, Paulo fala, porque se fomos... Vou voltar aqui o versículo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Está entendendo? Então, se acontece que na morte há uma identificação nossa com ele, nós também seremos identificados na sua ressurreição. Se nós morremos com ele, então na sua ressurreição nós também seremos identificados com ele. Olha o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Sabe, muitas pessoas usam esse texto ou esses textos para falar e dizem assim, você tem que se esforçar para se encaixar nessa palavra. Eu digo para você, primeiro você precisa crer nessa palavra, ok? Você precisa crer nessa palavra, você precisa crer que de fato
você foi morto juntamente com Cristo, crucificado com Cristo. Se você não acredita nessa palavra, é impossível que essa palavra tenha efeito sobre você. Você está entendendo? E aí você ouve as pessoas falando assim, não, porque tem que se esforçar, varão, tem que se esforçar para andar em santidade, tem que se esforçar para isso, aquilo, outro. Aí você vai, porque você se esforça, porque você quer ficar parecido com as pessoas, né? Não que as pessoas consigam, mas você acha que elas conseguem. Então você quer ficar parecido com elas, quer ser aceito ali no rebanho, quer ser aceito ali no meio. Aí você começa a tentar parecer crente, tentar parecer santo, tentar parecer... Mas você não crê nisso aqui. Você não crê que aconteceu uma mudança. Tem alguma música antiga que fala Jesus Cristo mudou meu viver. E ela é uma versão, né, em português. Já há muito tempo as pessoas nem cantam essa música mais. Faz muitos anos que a gente não canta essa música. Jesus Cristo mudou meu viver. E a versão é uma versão de música americana. E a letra em inglês diz: que diferença ele fez na minha vida. Que diferença ele fez na minha vida. E essa é a diferença que Jesus causa. Qual diferença? Olha, nós nascemos de novo. E por dentro, não é por fora, não é uma coisa que é forçada, não. É uma coisa que vai fluindo naturalmente. Há um desejo, há uma vontade de andar na presença de Deus. Você está entendendo? Porque é natural dos filhos de Deus quererem andar na presença de Deus. Então, essas verdades são para ser cridas em primeiro lugar. Porque com o crer vem a capacidade para fazer. Mas se você não crê, você simplesmente quer fazer porque o pastor falou, porque está todo mundo falando, porque você tem que parecer ali para os irmãos ali santos, cheio do Espírito Santo, você tem que parecer. Aí você se força e você não consegue. Então veja, se eu estou morto, a Bíblia diz, eu estou justificado do pecado. Irmãos, isso é tudo sobre crer. Isso não é nada sobre esforço, isso é tudo sobre crer. Por quê? Porque crendo, nós abrimos a porta para que o Espírito Santo entre e aí sim, com o fruto do Espírito, nos ajude a fazer o que temos que fazer, a rejeitar o pecado, a não pecar mesmo. É uma ação de Deus em nós. Não é uma questão de esforço, é uma questão de crer. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Espero que vocês estejam entendendo. Então vamos continuar. Ora, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia, aleluia. Então veja bem, ora, Paulo está falando, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Irmãos, tudo isso aqui nós não vemos. Eu já vi, eu vejo aqui. Não, nós não vemos assim imediatamente com os olhos carnais. Nós cremos. E nós vamos vendo a glória de Deus se manifestar na nossa vida dia após dia. Nós vamos vendo a mudança acontecendo dia após dia. E aí dizer, Jesus Cristo mudou meu viver, que diferença Ele fez na minha vida. Nós vamos vendo isso. Então ele está falando, olha, já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, ou seja, Cristo ressuscitando entre os mortos, Ele já não morre novamente. Ele não vai morrer novamente. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Por quê? Porque Ele já venceu a morte.
Lembra que eu falei no início? O pessoal, morte, quando fala de morte é uma coisa triste, as pessoas morrem. Irmãos, para nós, quando falamos de morte, Sexta-feira Santa, é a morte do Senhor, sepultamento do Senhor. Quando ele foi sepultado, os discípulos ficaram desolados, as pessoas que conheciam, que amavam, ficaram desoladas. Houve uma comoção tremenda, ele ficou 3 dias sepultado. Mas nós sabemos como é que foi, como é que terminou a história. No 3º dia ele ressuscitou. Mas tudo isso, o fato de ter morrido, ter passado pela morte, é que garante para nós essa justificação. O que é justificação? O que é ser justo? E muita gente não entende, tem dificuldade com isso. Ser justo é poder estar diante de Deus sem ter do que se envergonhar. Quando o homem e a mulher perderam o status de justos porque pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles perderam as suas vestimentas de justiça, suas vestes de justiça. E agora eles estavam nus. E eles sabiam que estavam nus, então eles se esconderam. Deus pergunta, mas por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus e ficamos com vergonha. E Deus falou assim, mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Está entendendo? Então, nós agora fomos revestidos de Cristo. A Bíblia fala isso, nós fomos revestidos de Cristo e por isso nós podemos estar diante de Deus. Nós estamos com as nossas vestes de justiça. Então, o que é para o crente difícil de entender, ele acha assim, então justo é aquele que nunca mais erra. Se você for olhar para esse lado, ninguém é justo. Mas não é justiça baseada no que a gente faz, é a justiça que vem pela fé, que é o dom da justiça que vem através de Jesus Cristo. Bom, enfim, então veja bem, aquele que já morreu, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, o versículo 10, olha só, voltando. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o que eu estou falando de morte? Nós morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Nós vivemos para Deus. Vivemos para Deus. Essa é a nossa situação atual. Aleluia, glória a Deus. Então, veja bem. Assim, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que eu devo me considerar? Morto para o pecado. Deixa eu ser sincero comigo, quantas vezes você pensou nisso esse ano de 2023? Que você está morto para o pecado. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito não, irmãos. Sendo bastante sincero, as pessoas não pensam muito não. E por isso pecam. Morto não peca. Então, se você se considerar morto para o pecado, as suas chances de pecar serão mínimas. Assim, Paulo fala, considerai-vos certamente. Ele é enfático. Mortos para o pecado. Não é uma coisa de qualquer maneira, não. A Bíblia fala que eu sou morto para o pecado. Não, é o que você deve se considerar mesmo. Pensar mesmo, né? Mas você de fato está vivo para Cristo, para Deus em Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, quantas pessoas estão tentando vencer pecados, vencer vícios, mau hábitos, coisas que envergonham a vida deles, que dificultam eles de caminhar e adiante. Quantas pessoas têm passado por isso? E se dá tanta receita. Você tem que fazer campanha de não sei lá o que, você tem que fazer não sei o que lá, você tem que fazer jejum todo tal, e você tem... Irmãos, aqui está a receita. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Creia
que é quem faz a obra na sua vida, é o Espírito Santo. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres do pecado. Livres do pecado. É assim que a Sexta-feira Santa diz isso. Agora nós somos libertos do pecado. Fomos justificados por Cristo Jesus. Porque Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nós agora podemos viver e chegar diante de Deus sem medo. Sem medo de ser consumido, sem medo de ser destruído, sem medo de ter condenação, de receber condenação. Porque muitas pessoas pensam isso, eu vou chegar diante de Deus, vou receber condenação. Não, porque agora você está debaixo do sangue da nova aliança em Jesus Cristo. Aleluia. Então, a Sexta-feira Santa, embora fale de morte, não é motivo de tristeza de forma nenhuma. Eu estou feliz porque Jesus morreu na cruz. Porque pelo fato de ele ter morrido na cruz e ele ter derramado o sangue dele, nós agora temos vida. Ele também não ficou na morte, porque a morte não poderia de maneira nenhuma deter aquele que é o autor da vida. Então, agora nós celebramos a nossa justiça que recebemos como um dom de Jesus. Sexta-feira Santa é dia de você celebrar, porque agora você está livre do pecado. Agora você está justificado, agora você pode chegar diante de Deus, agora você pode orar em nome de Jesus, agora você pode reinar em vida, como a palavra diz. Reinar sobre os problemas, reinar sobre as dificuldades, porque Jesus Cristo está na sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra rápida, nós vamos orar e nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Se você puder, estiver em um lugar que você possa fazer isso. E nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque nós celebramos a morte, a paixão do Teu Filho. Mas a morte dele, ó Deus, significa para nós a vida. Porque nós recebemos a condição, através dele, de estar diante do Senhor, sem ter do que nos envergonhar. Pai, muito obrigado, obrigado. Pai, oramos pelos elementos da ceia e consagramos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu povo ao comer agora, ao beber agora, sejam fortalecidos, sejam renovados. Pai, que eles tenham a consciência de que eles estão mortos através de Jesus Cristo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É isso que a Tua palavra diz. Pai, nós te damos toda a honra, todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode comer do seu pão. Você pode beber o seu suco. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi partido para que nós tivéssemos vida. Seu sangue foi derramado para que nós fôssemos limpos do pecado, redimidos. Que nesse dia você possa agradecer ao Senhor por isso, agradecer ao nosso Deus e Pai por isso. Dizer, Pai, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado que se não fosse Ele, eu estaria preso nos meus pecados, perdido para sempre. Mas por causa dele, aleluia, hoje eu posso celebrar, hoje eu posso agradecer, hoje eu posso te louvar, Pai. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão assistindo. Pai, que em nome de Jesus eles sejam fortalecidos e abençoados. Em nome de Jesus. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, por essa comunhão, por esse momento.
e que o Senhor continue abençoando todo esse feriado, né? Sexta-feira, o sábado, no domingo, o domingo de Páscoa. Domingo nós vamos ter o estudo da palavra às 9 horas, ok? Nós mudamos o horário agora, para um pouco mais cedo. Então, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e que você esteja atento à palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, porque ela é que é o alimento para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique com Deus. Receba a bênção e nós vamos terminar em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Fique com Deus e a paz do Senhor.